Olá, vamos agora iniciar efetivamente o nosso curso no módulo 1 e começaremos com algumas informações relacionadas ao colegiado temático. Neste módulo, neste capítulo deste módulo, a introdução, nós vamos apresentar algumas definições ou fazer alguns questionamentos relacionados à atuação dos colegiados para melhor entender o seu funcionamento. Então, veremos quem são as partes interessadas nas atividades dos colegiados, o que é o colegiado temático e qual é o seu papel, como são instituídos os colegiados, quem pode compor os colegiados, quais os tipos de colegiados temáticos, qual o papel do coordenador ou da coordenadora de um colegiado, o que é uma unidade de apoio executiva, UAI, e qual o seu papel, quem são os secretários e secretárias dos colegiados temáticos. Então, para isso, nós vamos utilizar um excepcional direcionador que foi recentemente definido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é a Resolução CSJT número 325, que trata da política de governança dos colegiados temáticos. Esse vai ser o nosso principal direcionador para entendermos melhor o funcionamento desses colegiados. Então, como colocado, essa política ela foi definida recentemente pelo Conselho e está disponível neste link, além no material de apoio no ambiente do Moodle, para que vocês oportunamente leiam e conheçam com mais detalhe o seu conteúdo. E já informando que existe um projeto, como se trata de um projeto nacional do CSJT, nós também constituímos um projeto no TRT 21, que está sendo conduzido pela Divisão de Governança Institucional, de implementação desta política. Então, vocês também serão informados, nós faremos capacitação relacionadas especificamente à implementação desta política no contexto do projeto. Então, quem são as partes interessadas? E aí nós não vamos seguir a ordem numérica dos artigos da resolução, mas traremos temas construídos de uma forma estruturada para que a gente vá aos poucos entendendo cada conceito e possamos depois ter um entendimento mais completo e sistêmico do que é um colegiado. Então, quem são as partes interessadas? Ou um termo que é bem utilizado na gestão de projetos, os stakeholders. Então, considero as partes interessadas no contexto da resolução, ela divide em duas partes, as partes interessadas internas e as partes interessadas externas. As internas são os membros da alta administração, magistrados, servidores, gestores e órgãos da instituição, bem como os próprios colegiados temáticos. Então, os colegiados também são impactados pela atividade dos próprios colegiados. E considere membros da alta administração também o Tribunal Pleno como sendo aquele conjunto da estrutura de governança institucional. Tribunal Pleno mais a alta administração propriamente dita. E as partes interessadas externas são os órgãos de supervisão e controle, TCU, CSJT, CNJ e outras instituições, e de forma organizada ou não, a sociedade e seus representantes. Então, os conselhos, o OAB, a ANAMATRA, a AMATRA 21, o ASTRA 21, o Sintrajur, são todos órgãos que têm interesse na atividade da instituição e, mais especificamente, nas atividades dos colegiados temáticos. E o que um colegiado temático faz e qual o seu papel? Então, para fins também da Resolução 325, o colegiado temático é, como está colocado, o agrupamento de pessoas com papéis interdependentes, instituído por normativo, sob forma de comitês, comissões, subcomitês, comissões ou grupos de trabalho,
para, para quê? Para propor diretrizes, estratégias e ações de governança e gestão relativas a temas gerais ou específicos, ou para realizar atividades orientadas por resultado. E aqui nós podemos destacar uma série de importantes definições nos colegiados temáticos. Primeiro, aqui é um agrupamento de pessoas, ou seja, nós, colegiado, preponderantemente, trata de um conjunto de pessoas e com papéis interdependentes. Então, eles são diversos, mas que eles têm relação. A composição dos colegiados ela tem uma lógica, ela tem uma necessária representatividade para compor o colegiado. Instituído por ato normativo. Então, ato normativo pressupõe que todo colegiado ele é formalmente instituído, quer seja por meio de uma resolução administrativa ou de um próprio ato da presidência da instituição. E também já apresenta os quatro tipos de colegiados que podem existir: comitês, subcomitês, comissão ou grupo de trabalho. Nós veremos diante cada um deles e entenderemos qual é o requisito e o objetivo de cada um. E qual a competência, quais são as principais atividades deste comitê? Propor diretrizes, então, também proposição, porque, como nós vimos, os colegiados são unidades de apoio à governança. Então, os colegiados não deliberam de forma definitiva, não definem iniciativas a serem implementadas diretamente pela gestão. Os colegiados propõem iniciativas à alta administração para que esta, sim, que tem a sua competência, faça a análise e implemente ou determine a sua implementação. Então, propõe diretrizes, estratégias e ações de governança ou gestão. Então, nós vimos que o colegiado tem atividades relacionadas à governança, mas também à gestão e relativas a temas gerais ou específicos ou para realizar atividades orientadas por resultados. Então, atividades orientadas para resultado está mais relacionada com os grupos de trabalho, nós veremos em seguida isto. Então, como já apresentamos anteriormente, na contextualização, os colegiados temáticos têm atuação no contexto da governança, de gestão, e no artigo 3º, a Resolução 325 traz que os colegiados temáticos apoiam as partes interessadas internas na realização das funções de governança, que envolve avaliar, direcionar e monitorar a atuação administrativa e jurisdicional, e na gestão, que envolve planejar, executar e controlar os processos organizacionais, além de agir corretivamente em relação a eles. Então, esta é uma relação da atividade dos colegiados em relação às estruturas de governança e de gestão. E também vimos, no contexto da estrutura interna de governança, que eles apoiam as unidades de alta administração no processo de tomada de decisão. Isso é bem relevante, porque aí, de fato, é isso que ocorre. Os comitês, comissões, grupos de trabalho e subcomitês, eles atuam eminentemente no auxílio à alta administração na tomada de decisão. Para isso, tem todo um processo de recepção, de tratamento, de análise e de proposição das iniciativas. Também promove a comunicação entre as partes interessadas internas, como foi colocado lá na resolução. E, em relação às partes internas, nós temos uma outra estrutura principal, que é a ouvidoria, que tem
essa conexão mais voltada aos interessados externos, mas também aos internos.